retomando, né? Vamos lá. Então, os pensadores que vieram a se destacar e também vieram a aparecer dentro da literatura árcade. Montesquieu, na política, né? Voltaire, na filosofia. Rousseau, né? A música. Rousseau logo depois aparece, né? Com o seu mito do bom selvagem, né? O homem puro, né? O índio que nunca não foi corrompido, aquele cara que vive do natural, vive na natureza, que é a questão do pensamento dele, né? O bom selvagem, que depois ele é como ele bem fala, ele é moldado pelo meio, né? Ele é sujo, né? O homem branco tem esse contato com ele e chega o momento de sujar essa sua inocência, essa sua, digamos assim, essa questão mais voltada para ele, o bom selvagem, né? O cara que vive da natureza, para a natureza, só que ele é sujo, ele é sujado, né? No caso, ele é interferido pelo homem branco, pelo pé sujo, pelo pé branco, que vem e o modifica, né? Tirando ele desse convívio harmônico. E o René Descartes, né? Que tem logo uma frase aí que eu posso dizer que é o resumo do período, né? Do período em que se passa o arcadismo. Penso, logo existe. Razão. Então a razão ela era fundamental e é a única fonte de explicação para tudo ou toda e qualquer pergunta que viesse a acontecer. Então aqui fica bem claro essa questão da razão. A razão como fonte de explicação para tudo que acontecia no mundo, né? Tudo que acontecia com a humanidade, tudo que acontecia dentro dos moldes da humanidade. Então, a razão, como eu disse a vocês, né, que coincide lá com o período das luzes, então do iluminismo, a razão ela se sobressai. O poder da igreja, como eu já falei lá no início da aula, essa questão religiosa, a questão mais voltada para as questões religiosas, ela é mais deixada o quê? Mais deixada de lado, ela perde força. Não é que ela vai sumir, mas vai perdendo força, vai ficando ali um pouco de escanteio, tá bom? Mas, como eu disse a você, aí são pensadores, os quais tiveram sim influência no Brasil, principalmente o Rousseau aqui, ó, como eu já falei para você, né, com o mito do bom selvagem, que ele traz essa figura, tá bom? Vamos lá. E, como eu disse a você, né, nós temos um ciclo agora na literatura brasileira, um ciclo fechado. Até então eu tinha só um meio ciclo, um ciclo aberto. Agora eu tenho um ciclo fechado. Até então eu tinha o escritor e tinha a obra, mas eu não tinha leitores. Então até o barroco eu tinha isso: escritor, o autor, né, e obra, mas eu não tinha leitores. E agora no arcadismo esse ciclo vai se fechar. Apareceram as primeiras escolas, as primeiras universidades, as árcades. Então o público agora, que até então eu não tinha, que até então meu público era escravo e o índio. Então agora eu tenho um público leitor, eu tenho pessoas alfabetizadas. As primeiras escolas do Brasil, elas surgiram aqui, no arcadismo, as antigas árcades. Então surgiram aí essas primeiras escolas. E quando surgem as primeiras escolas, né, surgem as primeiras maneiras de passar a informação, de mostrar que é possível aprender-se a ler. Então pronto, esse ciclo é fechado. Eu tenho o autor que produz uma obra, essa obra chega ao leitor. Ou seja, eu tenho um leitor que tem contato com a obra e também com o autor da obra. Diga aí, que maravilha é essa? Você, leitor, lê um livro de alguém e você conversa com o próprio autor? Então é basicamente isso. Então você fechou o ciclo. Até então só tinha autor e obra, não tinha leitores. Mas agora eu tenho um público letrado. Eu tenho um público que começou, né, a questão de
a questão de escolas começaram a surgir. E eu tenho esse público letrado. Agora eu tenho. Até então não tinha. Tá bom? Então, costuma-se dizer que no arcadismo, o ciclo literário ele fechou. Até então era um ciclo quebrado. Só tinha autor e obra. Não tinha a figura do leitor. Mas agora eu já tenho. Tá bom? Então esse ciclo ele fecha. Vamos adiante. Os principais autores e obras, né? Então, no lirismo, né, os sentimentos, Cláudio Manuel da Costa, né, com seu pseudônimo Glaucestes Saturnio. As duas obras mais, digamos assim, importantes Obras Poéticas e Vila Rica, né? Então, são duas obras do Cláudio Manuel da Costa. Olhe que ele sempre com pseudônimo, porque eles fizeram, sim, parte da Inconfidência Mineira. E tinha, sim, que trazer esses pseudônimos. O Tomás Antônio Gonzaga, um pseudônimo Disseu de Critilo, né? Então, do Disseu e Critilo, então era o seu pseudônimo. Tem Marília de Disseu e Carta Chilena, né? Marília de Disseu é uma obra direcionada à sua amada, né? Sua namorada. Cartas Chilenas não. Cartas Chilenas é uma crítica feita ao governador de Minas Gerais na época. Então ele utilizava esses pseudônimos porque, olha só, ele foi criticar o governador de Minas Gerais. Então essas críticas elas acontecem, mas como eu disse, tem que ter esse pseudônimo porque não podem se expor de maneira assim aleatória, tá bom? E na época, como eu já disse para vocês, né, a época aqueles grandes feitos, claro, nós não temos, né, digamos assim, um passado ainda, né? A obra épica ela trata essa questão, os grandes feitos os grandes feitos da humanidade, né? No caso daquele país, nós não temos ainda, mas já temos os grandes feitos. Então, os dois nomes o nome que surge aí é o Basílio da Gama, né? Com pseudônimo Termino Cipílio. Então, o autor da obra é o Guarani, né? Que traz esse confronto entre índios e as tropas luso-portuguesas. Então, é claro que, como eu disse a você, já surgiu a figura do índio. Até então, ele estava aqui, né, mas ele nunca tinha sido citado em obras. Uma figura como ele, o protagonista da obra. Aqui já tem o índio como protagonista, né? Agora sim, se você tiver a oportunidade de ler e for ler, né, o Uruguaia, então você vai ver que essa questão do índio, ele é um índio ainda bem aportuguesado. Não é um índio brasileiro ainda não, mas já é alguma coisa. Já surgiu alguma coisa. Até então ele não era nem citado, mas você vai ver que é um índio meio puxado com caba branco, mas já é alguma coisa. Até então ele nem citado era. E Frei Santa Rita Durão, né? Com Caramuru, todo mundo já conhece, né? Muitos já viram na Sessão da Tarde. Não sei se já tiveram a oportunidade, mas sempre passa, né? Que traz essa questão, assim, até porque parece até, digamos assim, algo incomum, né? Porque a parte mais importante da obra não é épica, ela é lírica. É a história de amor, né? Mas, vamos lá, o Caramuru, além de retratar a união do homem branco com o selvagem, lembra do bom selvagem, que o Rousseau falou? Então pronto, há essa união. É uma história verídica, viu? É uma história verídica. Na época, né, o Diogo Álvares encalhou o seu barco e foi parar numa ilha, né? Onde encontrou muitos índios, né? O meio no índio lá, os índios. E ele desenvolveu um romance com Paraguaçu e com Moema, né? Então gostava de uma rede, negócio, do nheco-nheco, eles gostavam muito disso. E, de uma certa forma, né? Não é um grande feito. Como eu disse, a parte bonita da obra, né? Não chega a ser épica, e sim lírica. Mas, como eu disse, né? O Diogo Alves, ele parou aqui no Brasil, teve esse relacionamento com essas duas índias, né? E teve que partir. E ao partir ele teve que escolher uma, né? Então ele escolheu Paraguaçu e Moema
como eu falei para vocês, que é a parte bonita da história, a parte mais importante da história, que não é épica, não tem nada de épico, não tem nada de grande feito, e sim de uma morte por amor, né? Mais voltada para a morte por amor. Ela saiu nadando desenfreadamente atrás do barco do Diogo e morreu afogada. Então, como eu disse, de épico tem pouca coisa, mas já serve como além, principalmente a do Basílio da Gama, que o índio aparece, como eu disse, aparece, mas de uma maneira bem aportuguesada ainda, mas já aparece, tá bom? Então, fica o registro aí dessas duas obras. E como eu falei,